Fala galera, beleza? Mais um Notícias da Semana do Ciclismo de Estrada. Vamos começar falando sobre a Paris-Nice. A Paris-Nice terminou domingo e que era uma prova que parecia que estava nas mãos do Primož Roglič, né? Ele tinha ganho a sexta e a sétima etapas. A sétima etapa foi ele venceu de uma forma muito controversa, né? Ele passou o cara que estava na fuga fazia muito tempo em cima da linha de chegada, e muita gente falando assim, ele devia ter deixado o cara ganhar, tal, mas aí ele ganhou bônus de tempo, e dificilmente, né, os caras vão deixar outro ganhar numa situação dessa. Então, com aquele bônus de tempo, ele ampliou a sua vantagem. Mas chegou na oitava etapa, foi uma etapa que foi encurtada, né, era para acabar na cidade de Nice e acabou aos arredores de Nice, ali a chegada. E um lugar até que eu já pedalei quando eu fiz o Alterroute. A gente chegava em Nice e a gente passou por esse lugar aí, que é nos arredores da cidade. E infelizmente o Primož Roglič caiu duas vezes. Depois que acabou a etapa, tal, o que aconteceu? Ele caiu a primeira vez, se ralou todo e deslocou o ombro. Voltou o ombro no lugar. E até o Maximilian Schachmann, que foi o cara que ganhou a prova no final, que estava em segundo, deu uma declaração falando que o tombo do Roglič, uma das vezes, a culpa até foi do Schachmann, que ele caiu na frente do Roglič, e os dois caíram juntos. Foi bem no começo da etapa. Depois o Roglič caiu de novo. Nessa hora que o Roglič caiu de novo, o que aconteceu? Ele ficou sozinho num pelotão lá atrás. Para quem assistiu ao vivo, viu a situação dele. E os gregários ficaram para trás para ajudar ele, para pegar a ponta, para voltar para o pelotão principal. Mas as equipes Astana e a Bora estavam lutando para ganhar a prova, então começaram a acelerar. Os gregários que ficaram para ajudar o Roglič são os caras que ajudam ele na montanha, que principalmente é o Kruijswijk e o campeão neozelandês, o George Bennett. Mas o grande problema é o seguinte, esse lugar que eles estavam não era uma montanha, era um falso plano subindo, que vai serpenteando algumas áreas assim. É uma subida? Sim, mas é uma subida que cara grande, pesado, com força, passa. E um outro grande porém, o pelotão na frente estava muito numeroso e tinha uma fuga, então os caras queriam chegar nessa fuga. Então o pelotão fez muita força, conseguiu pegar a fuga, e o Primož Roglič foi ficando, chegou uma hora que ele ficou totalmente sozinho, que todo mundo não aguentou, ele começou a passar o pessoal que sobrava do pelotão. Se fosse uma montanha bem longa, bem inclinada, provavelmente ele conseguiria até chegar, porque ele está numa ótima forma, mas infelizmente ele não conseguiu chegar. Eu acho o seguinte, que muita gente falou assim, ele pagou o pecado porque no dia anterior ele deixou o cara ganhar. Como eu já disse, eu acho que deixar o cara ganhar, esses caras são campeões, eles querem ganhar tudo, né? Lembra do Ed Merckx, o apelido do cara é canibal. O cara não vai deixar o outro ganhar, porque era a primeira vez, era a primeira vitória como profissional do fulano, do cara, mas não tem misericórdia, não tem perdão, e deixar o outro ganhar é difícil, é uma situação que às vezes acontece num Grand Tour, quando não tem bônus de tempo. Com bônus de tempo é bem complicado. E no fim, o que aconteceu? O Roglič perdeu, ele não só perdeu a liderança, como ele não ficou nem entre os 10 primeiros da geral, no resultado final. E o Schachmann falou assim, eu gostaria de ganhar, mas eu não gostaria de ganhar dessa maneira como eu ganhei, que se o Roglič não tivesse caído, talvez a história teria sido outra. Eu acredito que com certeza, se o Roglič não tivesse caído, ele não teria perdido a Paris-Nice, tá? Então a gente vai ter ali, o cara que ganhou a etapa no fim foi Magnus Cort, da Education First Nippo, tá? E aí você vê entre os primeiros colocados caras pesados, né? Por exemplo, o Yves Lampaert, nono colocado da Quick-Step, é um cara de clássica, tá? E aí essa aqui é a história que eu falei. E aí você vai ter alguns caras chegando um pouquinho mais atrás, por exemplo, o Michael Matthews também é um cara pesado, um cara que não é um cara de
de subida. O Sepp Van Mark chegou em 35º. E aí você vê lá o Primož Roglič chegando a 3 minutos e 8 do primeiro colocado. Então ele perdeu muito tempo e assim foi que ele perdeu a classificação geral da Paris-Nice. E quem que ganhou a classificação geral, eu acabei de falar para vocês, foi o Maximilian Schachmann da Bora. Foi o segundo ano, ele ganhou ano passado e ganhou de novo. Em segundo lugar ficou o Alexander Vlasov da Astana Premier Tech. E em terceiro lugar, o Yon Izagirre, também da Astana Premier Tech. No final, o Primož Roglič ficou lá em 15º lugar, infelizmente para ele. Ele deu uma declaração falando que isso acontece, cair faz parte do ciclismo, foi lá, cumprimentou o Maximilian Schachmann, foi uma coisa assim, que uma postura bem legal, uma postura de campeão. Vamos então agora para Tirreno Adriático. Gente, a Tirreno Adriático teve um final emocionante. Aliás, foi uma prova emocionante em todos os aspectos. A gente teve, eu comentei aqui na semana passada, falei da primeira etapa, que quem ganhou foi o Wout van Aert no sprint, e depois a gente teve etapas absurdas, né? Então na etapa 4, chegou em Prati de Tivo, a gente teve o Van Aert chegando com os escaladores, né? Ele só chegou atrás do Tadej Pogačar e do Yates. Então foi uma coisa assim impressionante de ver o cara conseguir subir dessa maneira. E a etapa 5 foi mais uma etapa assim absurda, uma coisa absurda. A gente vê o Van Aert, vê o Mathieu Van Der Poel e o Pogačar, o Alaphilippe, esses caras correndo sempre é show. Então tava chovendo demais, frio demais, o Mathieu Van Der Poel atacou faltando 50 km. Só que no final tinha uma montanha e você via, que você estava assistindo e via que ele estava numa situação assim. Ele estava muito mal, muito mal. Eu vi uma entrevista dele falando que ele atacou faltando 50 km porque estava frio. Ah, tá frio, vou atacar. E estava frio mesmo. E foi dando tudo que ele tinha. Chegou uma hora que caiu a chave, mas ele continuou. Ele falou, faltando 20 km para o final, eu não tinha mais forças, eu não conseguia pôr 200 watts de pedal, no pedal, né? E o Pogačar começou a chegar e quase queimou ele na linha de chegada. Ele ganhou a etapa e se jogou no chão de uma forma assim, né? Ele se jogou lá no chão e falou assim, cara, eu nunca sofri tanto numa corrida para ganhar uma etapa. Sinceramente, eu acho o seguinte, a etapa 5, daqui sábado agora nós temos Milan-San Remo. Talvez esse esforço absurdo que ele fez para ganhar uma etapa da Tirreno Adriático, ele vai pagar lá na frente. Será que ele vai conseguir se recuperar a tempo de estar bem para correr a Milan-San Remo, que é uma prova de 300 km? Ah, mas não tem subida, é plano. Mas são 300 km na perna, né? Esses caras fazem 300 km, só com mais de 40 de média. Tudo bem, o pelotão é grande, mas será que ele vai conseguir se recuperar? Ele é novo, né? 23, 24 anos. Mas talvez ele não precisasse fazer um esforço tão grande. Você vê caras que estão se preocupando, mirando a Milan-San Remo, tiraram o pé, né? Mas o Mathieu Van Der Poel é show. Sexta etapa foi uma etapa bem morna, né? O pessoal estava assistindo, estava até com sono, deu sono. E a sétima etapa, que foi ontem, foi um contrarrelógio que teve algumas coisas muito interessantes e muito legais a acontecer. Primeiro, quem ganhou o contrarrelógio não foi o Filippo Ganna, porque o Filippo Ganna, todos os contrarrelógios que ele participou, se eu não me engano, os últimos 10 ou 12 contrarrelógios que ele participou, ele ganhou. Quem ganhou foi o Wout van Aert, e ele ganhou em cima do Stefan Kang, que é o campeão europeu de contrarrelógio, e do Filippo Ganna, que é o campeão mundial. Ele é vice-campeão mundial e campeão belga de contrarrelógio. Mais uma coisa, esse percurso da Tirreno Adriático é tradicional, então são 10,1 km, muitas curvas, lá na Europa nós temos umas lombadas grandes. Até teve uma hora na transmissão que o Van Aert vai pular uma lombada, sai a bicicleta de traseira assim de uma forma absurda. E ele bateu o recorde. Esse recorde foi durante muito tempo do Fabian Cancellara, depois o Vitor Camponertz bateu ano passado
O percurso é um pouquinho maior, mesmo assim os caras conseguiram bater. Então o Van Aert fez 11 minutos, 6 segundos, 130 centésimos, com uma média de quase 54,595 km por hora, ou seja, 54,5. Para quem acompanha aí o Instagram, eu até postei e outras pessoas viram também os dados de potência do Van Aert e do Filippo Ganna. O Filippo Ganna ficou em quarto lugar e mesmo assim ele teve uma coisa interessante, ele teve dados de potência melhores. Desculpa, o Filippo Ganna foi terceiro lugar, tá? Quarto lugar foi o Pogacar, já eu falo do Pogacar. Então o Filippo Ganna teve dados de potência melhores do que o Van Aert, maiores, mas o Van Aert ganhou, tá? Então é totalmente plano? É. Então por que será? Será que ele fez a curva melhor? Será que ele fez uma tangência melhor de curva? Porque a diferença entre os dois é apenas 11 segundos. Então não é tudo que é potência. Então a potência do cara foi maior, a potência média foi maior, também tem aerodinâmica e outras coisas mais. Ah, mas o Van Aert é mais leve do que o Filippo Ganna. Pode ser, mesmo assim tem outros fatores. E o Pogacar foi quarto lugar. Então se você pegar os 10 primeiros colocados, ó, Van Aert, Stefan Kung, Filippo Ganna, aí depois Benjamin Thomas, Alberto Bettiol, João Almeida, Casper Asgreen, Michael Hepburn da Bike Exchange, Tobias Luxon da Française Dejean. Gente, aí você tem Tadej Pogacar com uma condição de contrarrelógio absurda, porque de todos esses caras, só ele e o João Almeida são leves, pesam menos de 70 quilos, 60 e poucos quilos. E uma outra coisa absurda é se você for levar em consideração, por exemplo, o Geraint Thomas foi 11º colocado só. Se ele tem alguma intenção de ir bem no Tour de France, ele tem que melhorar muito. Ó, Domênico Pozzovivo, 16º lugar, Pinot, 15º lugar. Então você vê assim, tem uns caras que umas coisas assim. Pinot nunca faz um bom contrarrelógio, foi 15º lugar. Pozzovivo é baixinho, 16º lugar. Então a gente tem algumas coisas interessantes. Alguns caras só rodaram, né? Por exemplo, eu vi o Alaphilippe falando, ele não fez força, fez 50 de média, só rodou. O Egan Bernal também, Jakob Fuglsang, Simon Yates. Então os caras sabiam que não iam fazer nada no contrarrelógio. E aí, né, vamos falar um pouquinho da classificação geral da Tirreno Adriático e falar um pouquinho também dessa análise dessa classificação geral, que é uma coisa interessante. Primeiro lugar, Tadej Pogacar, né? Segundo lugar, a 1 minuto e 3 segundos, Wout van Aert. Beleza? Terceiro lugar, Mikel Landa Meana. Quarto lugar, Egan Bernal. Quinto lugar, Mateu Fabro. Sexto, João Almeida, Tim Wellens. No oitavo, Romain Bardet. Nono, Vincenzo Nibali. 10º, Simon Yates. 11º, Marc Soler. 12º, Nairo Quintana. Vamos lá então. Gente, Van Aert em etapa de montanha, é claro que a etapa de montanha do Tirreno Adriático não é igual uma etapa de um Tour de France ou de um Giro de Itália. Mas o Van Aert, com 1,88m e 78 quilos, cara, ele conseguir subir na frente do Mikel Landa, do Egan Bernal, só ficar atrás do Pogacar, do Yates, 2 dias seguidos, e fazer um contrarrelógio igual ele fez. Ele mesmo falou, eu assisti a entrevista dele, ele falou assim, a primeira prova que eu vou para tentar fazer uma classificação geral numa volta de uma semana, que no caso do Tirreno Adriático. Mas eu estava assistindo a transmissão e a da Eurosport, da GCN, e o Daniel Lloyd falando, cara, esse cara tem talento para ganhar uma grande volta, aos moldes de Indurain, aos moldes de Bradley Wiggins. Acompanhar os caras na montanha e fazer um contrarrelógio destruidor. Então, provavelmente a gente está vendo aí um cara que... E outra, ele também sprinta, isso que é um absurdo. Além dele fazer um contrarrelógio absurdo, ele escalar a montanha absurdamente, ele também sprinta. Né? Tinha um cara muito parecido com ele, que era o Indurain, mas o Indurain não sprintava. A mesma coisa com o Bradley Wiggins. Então se ele emagrecer um pouquinho, se ele tirar um pouquinho de peso, provavelmente ele vai bem numa volta de 3 semanas. O Van Aert disse na entrevista pós-prova da Tirreno Adriático que o foco dele agora são as clássicas. Então provavelmente ele vai correr Milan-San Remo, que é sábado agora, defender o seu título, ele é atual campeão.
e aí você vai ter as principais provas, né, Volta de Flandres e Paris-Roubaix. Então esse que é o foco dele. Agora, mais pra frente, a gente pode ver Olimpíadas, Campeonato Mundial, vamos ver qual vai ser o foco dele, mas não é de se descartar o cara com essas características aí, parecido com o Tom Dumoulin, que era desse jeito, era um contrarrelogista e foi lá e conseguiu ganhar um Giro de Itália. Então não é de se tirar essa opção de vitória do Van Aert. A gente está vendo uns caras com umas características muito diferentes se degladiando aí, né? Então a gente vimos isso lá na Strade Bianche com o Egan Bernal, que é um escalador andando muito bem nas clássicas, e agora a gente vê o Van Aert, que é um cara de clássicas, um contrarrelogista, subindo montanhas com os caras, e na frente de muitos caras que são de GC. Então a gente está vendo uma coisa muito legal no ciclismo de estrada. Beleza, galera? Sábado então a gente tem Milan-San Remo, mas fica ligado aí que eu vou fazer um vídeo especial da Milan-San Remo para vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Dá o seu like, não está inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e até. Abraço!